vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar esse perfil que você está me contando, né? Uma pessoa grande, que nesse caso ela tem sobrepeso, mas ela poderia ser grande também. Depois, daqui a pouco, pode ser grande, de altura, forte, né? Sim. Ou seja, qualquer pessoa que a gente tem dificuldade de lidar corporalmente com ela e que tem agressividade. Você tem pesquisas que apontam até 53% das pessoas com autismo que podem apresentar esse comportamento. Tem outras pesquisas que falam em 38%, por exemplo, mas nunca é um número muito baixo. Então, podemos até trabalhar com 30%, 38%. É um número grande de pessoas, se eu for contar todo mundo. Como é que eu vou fazer com esses casos? Na escola, nós temos um problema muito grande. E aí o que acontece? Muitas vezes, isso acaba desaguando em situações até de violência dos professores, que eles não sabem como fazer, vão lá e vão se comportar da maneira que lhes parece bem. E a gente viu tantas denúncias aí, por exemplo, teve uma denúncia recentemente que eram 3 professores agredindo um aluno, né, torcendo o braço dele, fazendo um monte de coisa. O menino era de fato agressivo e o que elas acharam que deveriam fazer era uma coisa absurda, né? Mas não é uma coisa de uma pessoa que é do mal. Sim, não é um vilão. Eram 3 pessoas fazendo. Eles torciam o braço dele, batiam nele. Era um negócio assim que foi bizarro, né? A gente viu esse caso nessa semana de uma outra professora que se comportou de uma maneira muito equivocada com a menina, com deficiência intelectual, né? Sim. Muito agressiva, né? Então, a gente tem essas situações acontecendo. Aí nós temos vários problemas. O primeiro é o seguinte: se a gente não permite, não se organiza para que os professores, na sala comum, tenham formação para lidar com isso, você acaba empurrando muitos indivíduos para fora da escola ou para as escolas especializadas, indivíduos que eventualmente não precisariam estar. Por exemplo, o perfil dessa menina, eu não vi direito. Essa menina nem mostrou ela direito, mas a mãe falando sobre o que a menina tinha contado sobre a escola, né? Parece que a menina verbalmente bem competente. Então ela tem um perfil para estar na sala comum mesmo, só que ela não pode estar na sala comum com a professora fazendo aquilo. Aquela professora que empurrou a cadeira, a mesa, aí eu fico pensando em várias coisas que ela deveria ter feito antes para evitar que aquilo acontecesse. Bom, e mais do que isso, na escola especializada, os casos mais graves, de fato, muitas vezes vão estar na escola especializada. A pergunta é, a escola está especializada mesmo para lidar com isso? Porque aí nós temos um outro problema, que é o problema do subfinanciamento. Porque à medida que a gente diz que as escolas especializadas nem deveriam existir, que elas são um absurdo, que elas são uma aberração, a gente faz o seguinte, uma das primeiras sinais que a gente tem deixa de dar financiamento. Então, essas escolas estão todas aqui estranguladas, sem grana. E é muito difícil o ambiente político para a gente possa financiar direito. Então, veja, se eu tenho um indivíduo que ele tem uma deficiência intelectual, ele tem uma dificuldade de aprendizagem grande, enfim, ele tá ali, ele tem um gasto. Se ele for um indivíduo com 1,80 m e super agressivo, ele tem outro gasto. Sim. Muito maior. E a gente tinha que, portanto, olhar para esses indivíduos, e a gente financiar conforme essa necessidade. Então, o que acontece hoje é que muitos desses lugares não pegam os casos mais graves. Os casos que deveriam estar lá, de fato, estão em casa. Ou estão em casa sem fazer nada, ou estão em casa amarrados, muitas vezes. Porque essas escolas não são especializadas, não tem financiamento suficiente para recebê-los. Não tem a expertise, a quantidade de pessoal. Tem um discurso também, outro discurso que é esse do chavão, assim, que a gente bota na mesa, né? Que é isso é privatização da educação especial. Ok. Não, existe uma crítica sobre os processos de privatização, ou seja, uma coisa que é feita pelo Estado, deixa de ser feita pelo Estado e passa a ser feita por uma empresa privada. Por exemplo, a Vale do Rio Doce é um exemplo, né? Que o Fernando Henrique Cardoso privatizou. Tem um grande debate aí. Independentemente da minha posição sobre isso, esse debate está em torno né? Você tem uma empresa que não tem uma finalidade de bem público. A finalidade é o lucro da empresa, né? Então, ela eventualmente pode sacrificar certas coisas para ter maior lucratividade. E essas coisas podem ser coisas que são coisas caras para nós. Por exemplo, no caso da Vale, né? Eles ignoraram uma série de avisos e nós tivemos aqueles 2 casos, né, de Brumadinho e da outra cidade que eu não me lembro o nome, que teve tanto de gente morta. Beleza, entendi. Faz sentido esse debate, né? E é uma das coisas para a gente se preocupar. Então vamos olhar para a educação especial. Quem é? Porque quando você fala privatização, parece que você está equivalendo a esse debate da Eletrobras, da Vale, da Telefônica, Telebrás. Mas na educação especial não tem. Por exemplo,
Por que o Ângulo nunca se interessou por educação especial? Não tem Ângulo educação especial, Objetivo educação especial, Grupo Croton com educação. Não tem. Por que não? Porque não dá lucro. Então não tem nenhum grande grupo privado que distribui lucros fazendo educação especial. Não existe. Então esse mesmo debate sobre o lucro não faz sentido na educação especial, porque são associações que não distribuem lucro, cujas pessoas são voluntárias. São pessoas que são pais de pessoas com deficiência, em geral deficiência múltipla, que além de cuidar dos seus filhos, das suas famílias, decidiram lutar também, fazer outras coisas para outras famílias, que fica fim de semana vendendo cachorro-quente, feijoada para poder cobrir as contas. Então, esse mesmo discurso que se faz geral sobre a privatização, você simplesmente transportar isso é de um absurdo. Eu não vou falar de burrice, porque não é uma questão cognitiva, é uma questão de uma série de problemas, né? Mas principalmente problemas de um apego ideológico a esse debate. Então, se o seu problema é com a privatização, então luta para que tenha escolas especiais públicas. Também topo, eu sou a favor, acho que deveria ter mesmo. Acho que esse seria o ideal, mas elas não existem. Né? E a gente não resolve esse problema dizendo eu vou jogar a carta da privatização, pá, ganhei o debate. Isso não resolve nada o nosso problema. A gente precisa prover o serviço público. Se esse serviço público é melhor ser oferecido para uma associação ou direto pelo serviço público, é um debate pertinente, mas ele não é o mesmo debate de dizer que não é para ter educação especializada. Não, é um discurso muito vazio, de ignorância no sentido de não é possível, tem que ser desconhecimento mesmo, porque a aplicabilidade é nula, né? E tudo que a gente vê é que não está funcionando dessa forma. Esses espaços são, assim, a última tábua de salvação de muitas famílias, porque, tirando isso, não tem para onde ir. Todas essas famílias que ficaram na minha cabeça, elas não têm mesmo para onde ir. Uma das mães que tirou a criança da escola, né, a menina acho que tá com uns 10, 11 anos. Ela falou, Mirella, eu tirei, né, da escola. Eu tirei mesmo, não dava, tava sendo uma tortura pra gente e tal. E eu ainda falei assim pra ela, mas e a questão, tipo assim, ela tá na idade escolar obrigatória, você teve que fazer alguma justificativa em algum lugar, né, assim, pela retirada? Mirella, nem notaram, ninguém nem sabe que eu existo, nem sabe a existência da minha filha, só tirei, enfim, e é isso, né? Não, e às vezes sabe e fala assim, deixa do jeito que tá, deixa que é melhor quieto, negócio. Porque, tipo, eu que não vou pedir pra voltar, né? Abafa o caso. Abafa o caso. Então, é de fato um desamparo absoluto, né? Só negar. Então, você não colocar na mesa, então, uma substituição, não, então me mostre algo melhor. Se isso tá tão ruim, me mostre alguma coisa melhor do que isso, né? Eu posso escrever que tá melhor, mas se eu falar assim, vamos experimentar? Não, experimentar não. Então, porque escrever, eu escrevo qualquer coisa que eu quiser dentro do papel, né? Ele aceita qualquer coisa. Não, isso, demonstrar, né? Agora, algo que funcione, sim. Isso não me existe. mostre algo que realmente seja melhor do que isso, né?